Olá! Nesse vídeo, veremos um outro exemplo de estrutura para guardar uma coleção de elementos. Lembrando que o objetivo é novamente praticar a especificação e implementação considerando um TAD já bem conhecido. O TAD que vamos ver se chama árvore e a sua principal característica é a forma como os dados serão organizados. Esse TAD é particularmente adequado em algumas situações, por exemplo, quando queremos fazer tanto um acesso direto quanto sequencial, ou quando a estrutura é muito grande para ser carregada apenas na memória principal. Os dados vão ficar organizados de uma forma hierárquica, ou seja, em diferentes níveis, e cada elemento é chamado de nó ou vértice. Esses diferentes níveis vão definir como que uma relação de pai e filhos entre os vértices, sendo que o primeiro nó da hierarquia, ou seja, o pai de todos, será chamado de nó raiz. Já os últimos nós da hierarquia, aqueles sem filhos, são chamados de nós folhas. E como você pode observar, os nós intermediários são ao mesmo tempo filhos de um determinado nó e raiz de uma subárvore. Essa organização hierárquica é utilizada em diferentes contextos. Por exemplo, é possível representar uma sequência de jogadas de um determinado jogo como uma árvore. Em seguida, podemos percorrer a árvore e escolher a jogada mais vantajosa. Árvores também podem ser utilizadas no contexto da robótica. Por exemplo, podemos criar uma representação do ambiente, ou seja, um mapa, onde espaços livres maiores vão estar mais no alto da hierarquia e espaços menores mais embaixo. E esse ambiente, então, ele pode ser representado naquela forma hierárquica. E podemos usar isso para determinar uma sequência de regiões que o robô deveria visitar para ir de uma determinada posição até uma outra posição alvo. Aqui estaremos vendo um caso especial, que são as chamadas árvores binárias. Nessas árvores, cada nó vai possuir no máximo 2 filhos, ou seja, eles podem ter 0, 1 ou até 2 filhos no máximo. Esse é um exemplo de árvore binária e vale destacar que nessa árvore não existe nenhuma relação entre o valor do nó e a posição que ele ocupa na árvore. Veremos a seguir que, impondo uma certa relação entre esse valor e a posição, vamos conseguir ter um comportamento bem interessante. Você consegue pensar como vamos implementar essa estrutura? Essa figura não lembra algo que já vimos anteriormente? Nossa estrutura vai ter uma relação bem simples entre os nós. Um nó pai, ou seja, uma raiz de uma subárvore, vai ter, no máximo, 2 filhos, sendo que um estará à esquerda e o outro à direita. A implementação dessa relação vai ser basicamente igual ao de uma lista duplamente encadeada, onde guardamos o valor do elemento e 2 ponteiros. A diferença é que nossas referências aqui vão possuir um outro significado. Ou seja, apesar da implementação ser basicamente igual, o que esse TAD representa e faz será diferente. Como nós falamos, até agora os elementos não tinham nenhuma relação com a posição deles na árvore. Para isso, nós vamos introduzir o conceito de árvores binárias de pesquisa. Nessas árvores, já vai existir uma ordenação automática dos elementos. Para fazer isso, nós vamos seguir uma regrinha bem simples. Todos os vértices que possuírem um valor menor que a raiz daquela subárvore devem ficar à esquerda. Já os vértices com valor maior do que a raiz serão adicionados à direita daquela raiz. Como você pode ver, nesse exemplo, nossa árvore não aceitaria elementos iguais. Para isso, bastaria colocar um valor menor ou igual em um dos lados.
Reorganizando agora o primeiro exemplo no formato de uma árvore binária de pesquisa. Podemos observar que todos os nós que estão à esquerda de um certo nó pai são menores do que ele. Já os nós que estão à direita serão maiores que o nó raiz daquela subárvore. As operações para esse TAD também serão semelhantes às operações de uma lista encadeada. Isso porque o comportamento esperado de ambos os TADs é basicamente o mesmo, ou seja, estamos utilizando com a mesma finalidade. Vamos definir a especificação do nosso TAD em um arquivo HPP. Também, semelhante à lista, nós temos uma struct para representar o nó, o vértice daquela árvore, e nós vamos ter uma struct para representar a árvore em si. Nesse caso, BST significa Binary Search Tree. Na lista, nós tínhamos referências para a cabeça e para a cauda. Aqui, nós só precisamos ter uma única referência para o nó raiz mais geral. Nós vamos definir as mesmas operações de inserção, remoção e impressão. Além disso, nós já vamos adicionar um método auxiliar que vamos usar para a inserção. Vamos agora pensar na implementação dessas operações. Primeiro, como devemos fazer a inserção de um novo nó, de um novo vértice nessa árvore? Pause o vídeo e tente pensar nos passos necessários para isso. Como nossa árvore tem uma certa organização, a primeira coisa que precisamos é determinar onde o elemento será inserido. Mas como nós vamos fazer isso? Simples! Nós vamos percorrer a árvore seguindo a regra definida anteriormente. E uma forma interessante de fazer isso vai ser através de recursão. E como você já deve ter percebido, nós sempre vamos adicionar um novo elemento ao final da árvore, ou seja, ligado a um nó folha atual. Depois, então, que a posição é determinada, basta então criarmos o novo nó. Para deixar o código mais limpo e organizado, nós dividimos todas as operações necessárias em 3 funções. Temos uma função que é responsável apenas por criar um novo nó e fazer as ligações necessárias. Temos também uma função que irá gerenciar a inserção de um novo nó. E, finalmente, temos nosso método auxiliar recursivo que irá determinar o local de inserção. A recursão é bem simples e ela ocorre até o ponteiro nulo ser atingido, ou seja, até chegarmos ao final da árvore. Enquanto não chegamos ao final da árvore, a um nó folha, escolhemos se vamos caminhar para uma subárvore da esquerda ou para a direita, de acordo com o valor que nós queremos inserir. Aqui temos então a chamada da nossa árvore e já conseguimos inserir diferentes elementos nela. Pause o vídeo, execute o código e veja realmente se todos os conceitos estão claros até o momento. Vamos ver então como que fica a memória, a ilustração da memória para esse caso específico. Inicialmente, nós vamos criar a estrutura BST da nossa árvore binária de pesquisa e, como vocês podem observar, ela faz parte da nossa pilha, certo? Quando nós formos inserir um novo node, nós vamos então seguir aqueles passos vistos anteriormente. Lembrando que a nossa árvore, ela basicamente guarda apenas a informação da raiz, certo? Ao inserir um novo nó, então, a gente vai perguntar exatamente se aquela raiz ela é nula ou não. Ou seja, a minha árvore já foi inicializada? No nosso caso aqui, ela não foi inicializada. Nesse caso, o que a gente vai precisar fazer é chamar o nosso método de criação de um novo nó, que vai efetivamente criar aquele nó no nosso heap, ou seja, utilizando um ponteiro, essa variável aux, e a gente vai fazer então a inicialização, sendo que a nossa inicialização é com os dados que foram informados anteriormente,
E como você pode ver, a gente queria adicionar um elemento com o valor 5. E a gente está colocando os valores dos ponteiros como null, tanto para a esquerda quanto para a direita. E esse valor, então, ele é retornado e ele passa a ser a raiz da nossa árvore. Vamos tentar adicionar um outro nó em seguida. Nesse momento, a minha raiz não vai ser mais nula, certo? Então, a gente vai chamar o nosso método auxiliar de inserção, que vai fazer aquelas conferências. A gente vê que a nossa primeira chamada já vai para a nossa pilha de execução. Aquela chamada, então, vai verificar se o valor que eu quero inserir ele é menor ou ele é maior do que o valor daquele nó que eu estou vendo no momento. Como ele está vendo, o meu valor 2, ele está apontando o meu n atual, ele está apontando para o valor 5, e ele vai verificar então que o dado, o data que eu quero adicionar aqui, é menor do que aquele valor 5. Nesse momento, ele vai verificar se o meu nó da esquerda é nulo ou não. Nesse caso é, ou seja, esse aqui é o nó raiz, mas ele automaticamente também é um nó folha, certo? E como é menor, eu vou adicionar à esquerda. Então, vai seguir novamente os passos de se criar um novo nó, certo? Inicializar aquele nó e ele vai ser adicionado à referência da esquerda daquele meu nó anterior. Seguindo para o próximo passo, a gente vai fazer uma nova inserção. Desse momento, minha árvore já foi inicializada. A gente vai fazer essa conferência. A gente vai ver que o valor que eu quero inserir agora, ele é maior do que a minha raiz. Ou seja, eu vou ter que caminhar para o lado da direita. E como a posição à direita ainda é null, eu já vou poder diretamente inserir um novo nó naquela posição. E agora o que a gente vai ver é que a minha raiz ela tem nós, tanto à esquerda quanto à direita. Por fim, vamos fazer a inserção de apenas mais um nó, o elemento de valor 6. Então a gente vai verificar, minha árvore já foi inicializada, vou chamar o nosso método auxiliar. Esse valor que eu quero inserir, ele é maior do que o nó que eu estou vendo neste momento. A gente vai precisar percorrer mais uma vez. Nós vamos chamar uma outra vez o nosso método recursivamente, ou seja, foi adicionado um novo método dentro da nossa pilha de chamadas, que nesse momento tem o main, o insert node e os insert node helpers, que a gente está utilizando ali, e a gente vai fazer a mesma coisa. Só que nesse momento, essa minha segunda chamada, eu informei o nó que estava à direita do meu nó inicial. E o nó que estava à direita é exatamente o valor de número 7, que é o que a gente consegue ver que o meu n, que foi passado como parâmetro, está apontando para esse nó especificamente. A gente vai verificar o valor que eu quero adicionar. É maior ou é menor? É menor do que esse nó 7. Ele é o 6. Então, a gente vai poder adicionar um novo nó, ou seja, mais uma função foi adicionada na nossa pilha de execução. Vamos inicializar aquele nó. Conforme esse método vai ser encerrado, ele vai sair da pilha de execução e automaticamente aquele nó ele vai passar a apontar, a ser apontado como referência da esquerda daquele nó ali. Nosso insert help, depois da inserção dele, retorna e outra chamada retorna e finalmente o nosso insert node é retornado com toda a nossa árvore montada aqui então ao final. Uma questão que você deve refletir: será que o usuário do TAD precisaria ter acesso ao método auxiliar de inserção? Isso não parece ser necessário, certo? Nós vamos ver como resolver esse problema quando introduzirmos o conceito de classe no futuro. Agora, nós precisaríamos pensar em como remover um elemento da árvore. Como nossa árvore tem toda uma questão de organização, nós vamos ter diferentes situações justamente porque a organização deve ser mantida após uma remoção.
Como o nosso objetivo aqui não é simplesmente ficar apresentando o código, nós não vamos detalhar essa parte da remoção, mas você pode tentar implementar por conta própria. Uma discussão bem mais aprofundada desses dados é vista na disciplina de estrutura de dados. Por fim, vamos apresentar uma forma de exibir os elementos atuais da árvore. Como você deve imaginar, dada a organização, a forma como percorremos a árvore irá apresentar diferentes resultados. E essas diferentes formas recebem o nome de estratégias de caminhamento. Aqui, nós vamos mencionar brevemente o chamado caminhamento central. Ele irá permitir que os vértices sejam visitados de maneira ordenada e funciona da seguinte forma. Primeiro, nós vamos visitar todos os nós que são menores do que outros nós. Em seguida, nós visitamos a raiz, ou seja, vamos imprimir o valor desse elemento. E, finalmente, visitamos as subárvores da direita. Isso lembra bastante o método auxiliar de inserção, certo? Você consegue pensar numa forma de implementar isso recursivamente? Gaste alguns minutos. Aqui temos a implementação para o método de caminhamento central, ou seja, ele basicamente vai até o final da árvore, até os nós folhas, seguindo a ordem que definimos anteriormente. Lembre-se que essas chamadas vão sendo empilhadas e ao darmos o return, elas vão sendo desempilhadas. É nesse momento que é feita a impressão do valor. É muito recomendado aqui que você faça a execução e acompanhe como as coisas entram e saem da pilha de chamadas. Você pode executar o código no Python Tutor para lhe ajudar. Deixo aqui alguns exercícios para você praticar a especificação e implementação de TADs. Tente implementar diferentes variações e ver como a árvore se comporta. Você também pode adicionar outras operações, por exemplo, pesquisa e remoção de elementos. Por fim, levanto novamente a questão do uso de memória. Será que a manipulação está correta? Assim como no caso da lista, seria importante garantir que a estrutura é desalocada como um todo. Em aulas futuras, voltaremos a abordar essas questões.